Você já visitou o Museu de História Natural aqui do Zooparque? Tenho certeza que se você vier vai se surpreender com a quantidade de peças taxidermizadas que a gente tem aqui. Existem animais representantes dos diferentes biomas encontrados ao redor do mundo, espécies de répteis, mamíferos e aves. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os mamíferos. A gente conhece muito desse grupo, afinal de contas a gente é mamífero também, não é? Mas tem algumas características que os mamíferos têm em comum, pelo menos a maioria deles. E uma dessas características são os pelos. Nós temos o corpo coberto por pelos. Na nossa espécie tem mais aqui na cabeça, alguns são mais carequinhas, mas a gente tem pelo pelo corpo todo. E eu tenho alguns pelos diferentes aqui dessas peças que a gente tem no museu para vocês conhecerem. Aqui comigo eu tenho alguns pelos de alce. É um pouquinho diferente, mas a gente tem uma peça aqui no museu que é uma taxidermia de alce. E eles têm o corpo com muitos pelos, porque é um animal que vive num ambiente muito frio. E com o inverno rigoroso, eles precisam aí se adaptar para conseguir manter a temperatura do corpo, né? E não sofrer as consequências do frio extremo. Então aqui esse é um pelo que é específico para que essa cobertura se mantenha e que o animal consiga permanecer muito quentinho. Já esse pelo diferentão que está aqui na minha mão é um espinho de ouriço. Os ouriços são conhecidos, né, por ter essa fama, esse mistério de arremessarem os espinhos nas pessoas, o que não é verdade, é um mito e a gente pode conversar mais sobre isso em outro vídeo, mas eles têm pelos diferentes pelo corpo. Alguns são para isolamento térmico, como os que a gente viu ali do alce, e outros são como esses, como agulhas, e que são a principal ferramenta para a defesa dos nossos amigos ouriços. Então, se eles se sentem ameaçados, eles vão eriçar todos os pelos do corpo e daí isso acaba espetando no predador ou qualquer que seja a ameaça que está chegando perto dele. Então, é uma estratégia muito importante para esses carinhas. E diferente do que as pessoas acham, ele não consegue arremessar, né? Os pelos realmente são arrancados. Então, o pelo também pode ser um mecanismo diferente para a defesa dos animais. E esse daqui é o pelo mais diferente que tem para vocês verem hoje, que é um pelo, ó, super compridão. Olha, tá até dando um nó aqui. Esse pelo, pessoal, é um pelo de girafa. Você vai me falar, Camila, mas como assim é um pelo de girafa? Por que tão comprido assim? Ué, na ponta da cauda das girafas, ela tem esses pelos compridões que são muito resistentes também e que quando eles estão na ponta da cauda da girafa, eles acabam ajudando a girafa também. Como assim? Muitas vezes ela, no chicotear aí da cauda, ela consegue espantar mosquitos, moscas que estão atrapalhando um pouquinho ela. Então, muitas vezes a gente nem pensa, nem lembra que pode ter um pelo tão grande assim, mas é um bem diferente e interessante de se ver. E existem mamíferos muito diferentes. Afinal de contas, desde a girafa, nós ou a baleia, nós estamos todos no mesmo grupo. E alguns desses mamíferos a gente conhece como os mamíferos de casco, como, por exemplo, a nossa amiga girafa, como os antílopes e como os cervídeos. E eles têm algumas características em especiais. No caso, por exemplo, do nosso amigo cervo do Pantanal, que você pode observar aqui no zoo, ele tem o que a gente chama de galhada. Alguns desses animais podem ter galhadas, chifres, cornos, ossicones, enfim. Mas aqui na minha mão eu tenho uma galhada de cervo do Pantanal. E é muito interessante que essa é uma estrutura que faz parte do corpo do animal durante o período reprodutivo. Então o macho de cervo do Pantanal, quando está chegando no período de reprodução, ele vai começar a desenvolver, essas galhadas vão crescer aí no topo da cabeça. E é muito importante para o display, né? Para esse animal poder também se defender, enfim, chamar atenção durante o período reprodutivo. Só que terminou o período de reprodução, o velame, que é como se fosse a pele que esse animal tem em volta da galhada, ela começa a cair e depois a própria galhada cai. Então é uma estrutura que faz parte do corpo do cervo durante somente o período do ano. E daí no ano seguinte vai crescer de novo. Eu sei que todo mundo adora falar sobre mamíferos, mas agora eu quero que vocês saibam que aqui no museu também tem o grupo das lindas aves. Então, eu trouxe para vocês aqui duas peças para a gente falar um pouquinho sobre aves. Afinal de contas, aves são os animais que botam ovos, não é mesmo? E eu tenho aqui dois ovos para vocês conhecerem. Esse daqui é um ovo de avestruz.
a maior ave do mundo e que tem um ovo, ó, bem grandão, equivale a mais ou menos uns 22 ovos de galinha. Então é bastante coisa, tá bom, pessoal? E a casca é muito, muito resistente. Essa é uma casca que tem um furinho, ó, a gente tirou a gema e a clara, era um ovo que não estava fértil, não ia nascer nenhum filhotinho daqui, então a gente guardou a casca. Mas esse aqui, ó, olha só, é um ovo bem diferentão, é um ovo preto, pessoal, e esse ovo é um ovo de emu, que é a segunda maior ave do mundo, esse coleguinha que está aqui do meu lado. E isso mostra pra gente que é sempre interessante conhecer um pouquinho sobre a biologia dos animais e também entender o ambiente onde eles se encontram. E essa é a ideia do museu. Você pode vir conhecer diferentes espécies que habitam o nosso planeta e também participar do tour guiado pelo museu. Durante o tour você vai receber diversas informações sobre os animais, sobre as peças que nós temos aqui e também ver peças como essa, né? Os ovos, as galhadas, os pelos e tirar sua dúvida com o educador ambiental aqui no Zoo. E aí, ficou interessado? Então aproveita e vem visitar o nosso museu aqui no Zooparque.